Gente, qual a dificuldade de aceitar que a homossexualidade, a bissexualidade são variantes naturais e normais da sexualidade humana? Qual a dificuldade? Tá? Não vem com a ideia de opção sexual. Opção sexual não existe. Existem orientações sexuais. As pessoas são naturalmente orientadas para um ou outro gênero ou os dois. Falo isso porque é chato. Recentemente, numa página do Instagram, vi uma postagem onde mostravam a foto de dois leões, não é? Dois leões em cópula. E aí a legenda era assim: leoas na África estão desenvolvendo juba por conta de desarmonia hormonal. E um monte de gente vindo dar respaldo àquilo, dizendo: é mesmo, presta atenção no rosto, na fisionomia, você vê que não é realmente um leão, etc. Isso mostra a gente a dificuldade que nós temos, que nosso social tem realmente para aceitar as variações das coisas, que é o normal em termos humanos. Se nós somos variáveis em peso, em altura, em cor de pele, em tipo de cabelo, em cor dos olhos, em formato dos olhos, em idiomas, por que também não somos naturalmente variáveis em termos de desejo, em termos de afetividade, em termos de atração erótica? É tão simples, gente, se torna difícil porque, em geral, a religião se baseia em dogma, não é? A força da religião está nos dogmas que ela criou no passado. E, infelizmente, para a maioria das pessoas, elas se determinam muito mais pelos seus preconceitos criados através dessa cultura religiosa do que a própria ciência ou pesquisa. Gente, é, a psicologia, mundialmente falando, retirou a homossexualidade, certo, do padrão de doença psicológica há quase 40 anos, tá? A Organização Mundial de Saúde, idem, tranquilo? Existe um estudo aprofundado chamado a linha de Kinsey, que já tem mais de 30 anos, que mostra como os seres humanos são, de um lado, extremamente heterossexual, do outro lado, extremamente homossexual, e no meio, a bissexualidade, e todo ser humano nasce em uma dessas variantes, no meio dessa linha, ou mais para bissexualidade quase hétero, ou mais para bissexualidade quase homo, um pequeno grupo extremamente homo, outro grupo totalmente hétero, e isso é a humanidade, gente. Isso é natural. Isso se vê também em diversas espécies animais. Existem pinguins que formam casais homoafetivos, certo? Que vivem a vida toda só com aquele companheiro do mesmo sexo, tá? Então se pega uma foto de dois leões e se cria, não é? Essa distorção para não aceitar que a homossexualidade e a bissexualidade são fatores naturais da natureza. Gente, como disse Albert Einstein, não é? É mais fácil você dividir um átomo do que acabar com um preconceito. Vamos progredir, vamos progredir. E o progresso está em a gente dar menos importância e caráter de verdade a dogmas religiosos e buscar mais as bases científicas da realidade da vida, né? Porque as pessoas em geral hoje, elas se dizem aceitar, né? Os gays, mas as famílias em geral oprimem as crianças e adolescentes que percebem algum traço de homossexualidade,
certo? E a criança cresce naquele ambiente pernicioso e terrível. A grande maioria se impõe à heterossexualidade, vivendo conflitos terríveis, não é? A maioria dos homossexuais no Brasil, eles vivem casamentos hétero, não é? E vivem vidas escondidas dentro da sua própria realidade, certo? Por conta das pessoas simplesmente dizerem que aceitam, é isso mesmo, mas no fundo, quando elas têm um filho, quando elas têm um sobrinho e etc., elas simplesmente trabalham desesperadamente para transformar ou para impor àquela pessoa a heterossexualidade. Então, o que é que falta? Falta as pessoas simplesmente aceitarem que a homossexualidade e a bissexualidade são tão normais quanto a heterossexualidade. E não fazerem de conta, nós temos uma sociedade do fazer de conta. As pessoas fazem de conta que não são racistas, sendo extremamente racistas. Fazem de conta que não são homofóbicas, sendo extremamente homofóbicas. Fazem de conta que não são machistas, matando suas esposas. Então, Brasil, avança.